Esse é o WW de hoje, começando antes de trazer aqui, mostrar nossos participantes de hoje. Antes de tudo, a nossa convidada, Cila Schumann, que é CEO do Instituto de Pesquisa Ideia, diretora executiva do V-Groups e responsável por essa pesquisa que a gente vai discutir ainda neste programa. Também aqui Thaís Heredia, analista de economia da CNN, muito bem-vinda. E Daniel Rittner, nosso diretor editorial em Brasília. Boa noite, Daniel. Mas vamos aos nossos assuntos. O primeiro deles, esse que eu já trouxe aqui. Pesquisa obtida com exclusividade pela CNN mostra que 1 em cada 4 mensagens de cunho político que são compartilhadas por aplicativos como WhatsApp e Telegram é considerada duvidosa. Isso quer dizer que o conteúdo dessas mensagens pode ser exagerado, distorcido ou mesmo falso. Adriana De Luca traz os detalhes na reportagem que a gente vai acompanhar agora. O levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa Ideia aponta que 11% dos brasileiros afirmam receber mensagens de conteúdo político diariamente. O trabalho buscou quantificar o teor e a proporção que essas mensagens ocupam nos 2 principais aplicativos de trocas de mensagens usados pelos brasileiros e concluiu que 25% dos conteúdos de cunho político exageram ou distorcem informações. Além disso, as mensagens analisadas disseminam desinformação sobre polarização ideológica, legislação e até mesmo sobre políticas públicas. Os autores do estudo destacam ainda que a análise foi feita em um ano sem disputa eleitoral, o que torna provável que esses números sejam ainda maiores em período de campanha. Outro achado da pesquisa é o de que homens estão mais sujeitos que mulheres a conteúdos falsos. Eles recebem 9% mais mensagens sobre política e 13% mais fake news e desinformação. E cerca de 10% das mensagens de conteúdo duvidoso são explicitamente hostis, o que as torna um ambiente propício ao aumento da radicalização. O levantamento detectou ainda que os conteúdos duvidosos não se restringem à esfera pública e acabam atingindo empresas. São casos de companhias ou produtos associados a algum espectro político e que, por esse motivo, acabam sendo alvo de campanhas de boicote ou desinformação que podem afetar o desempenho dos negócios. Bom, Cila, queria, antes de tudo, te agradecer por ter vindo aqui em plena última semana do ano, poder nos abrilhantar aqui na companhia. E queria que você falasse um pouco mais desses achados, porque acho que o mais importante é conseguir quantificar, dar um tamanho desse fenômeno que a gente sabe que existe, de desinformação, do quanto, não é de hoje que mentira, que distorções fazem parte do debate político, nem aqui no Brasil, nem em qualquer lugar do mundo, muitas vezes ouvi isso, mas é um fato de que por meio desses aplicativos de mensagens e pelas próprias redes sociais, isso se tornou um desafio ainda maior para conseguir ter um debate público sobre política, sobre as questões que envolvem uma sociedade de forma o mais adequada ou minimamente contaminada possível. Verdade, um prazer estar aqui com você, Thaís. Acho que o mais importante desse estudo, que a gente fez um estudo junto com o IBPAD, o IDEA e o IBPAD, para esse V-Groups, é que a gente conseguiu entrar nos aplicativos. Lembrando que 95% dos brasileiros usam o WhatsApp e 59% usam Telegram, quer dizer, um número bastante grande. E é muito difícil entrar porque você tem, entrar respeitando a lei de proteção de dados, porque entrar tem até gente que entra, mas não é o nosso caso. Então, a gente tem um painel de 3,5 milhões de pessoas para quem a gente pede que nos mande quais notícias eles consideram falsas. Então, eles mandam um print. Então, é tudo adequado com eles, então a gente está muito feliz de ter essa solução finalmente, que atende não só a política, mas também as empresas, porque muitas das empresas são também acometidas dessas notícias falsas, com golpes, com uma série de questões que têm sido crescentes. E as pessoas, o que mais me surpreendeu aí na política foi que a gente não está em ano eleitoral, E 11% das pessoas dizem estar recebendo notícias políticas o tempo diariamente, todo. Diariamente, o tempo todo. O estudo é recorrente, diariamente, muitas com hostilidade e a maior parte delas é ou sobre polarização mesmo, ou seja, um falando mal do outro, ou sobre o que a gente considerou legislação.
que é o judiciário, né? Que é toda a questão que a gente tem hoje com o STF, com toda, né, desde da eleição que a gente está nesse debate e não conseguiu sair dele. Tem um aspecto que eu também achei bastante interessante do estudo, porque quando a gente trata de desinformação aqui, e é um assunto que eu pessoalmente gosto de estudar, não só pela profissão, enfim, porque você vai além e mostra, né, nesse estudo, vocês mostram que mesmo as mensagens de cunho político podem afetar o setor privado, que é isso que eu queria jogar um pouco com você, Thaís, porque os exemplos que o estudo feito pela empresa da Sila mostra que tem uma determinada marca acaba sendo alvo de um boicote porque é associada ou é comunista ou é fascista, associado para um lado ou outro do espectro, ou um determinado produto, esse produto incentiva uma coisa que eu não gosto e por isso quem pensa como eu não pode consumir esse produto. Queria te ouvir um pouco, Thaís, do quanto o setor privado também trata essa questão de fake news, de desinformação, como um risco para os negócios, da mesma forma que a gente da área mais voltada à política, né, e o Hittner depois também pode falar um pouco disso, encara a desinformação como um problema para o exercício da política. O quanto que também é um problema para o exercício da vida empresarial, para a economia como um todo. É interessante esse tema, Yuri, porque ele passou a fazer parte, né, da estratégia do negócio. Porque as empresas hoje correm um risco que até poucos anos não existia. Quer dizer, a entrada em contato com o consumidor de forma mais direta é uma coisa recente para as empresas. E de poucos anos para cá, e eu falo de 3, 4 anos para cá, especialmente da eleição de 2018 para cá, mas da pandemia mais ainda, é que essa relação passou a ser extremamente direta e via um canal de comunicação que não é comandado, não é controlado de alguma forma ou não é liderado pelas empresas. Então, as empresas hoje, elas têm que abrir um mapa de risco reputacional, né, que gera perda de venda. Se a empresa tem capital aberto, gera perda de ações, perda de valor de ações, perda de acesso de investimentos, ou seja, se serve de consolo, é um fenômeno global, né? Mas eu acho que tem uma característica aqui, Sila, no Brasil, que eu quero aproveitar aqui e roubar uma pergunta para ela, Yuri. Acho que tem uma característica de Brasil que é essa coisa da quantidade de horas que os brasileiros passam no celular, a quantidade de horas que os brasileiros passam nos aplicativos de mensagem e também por várias pesquisas já declarado a quantidade de informação que os brasileiros acessam apenas através dos aplicativos, o que acaba aumentando a potência do risco, que é o risco da política, mas é o risco também dos negócios. Não, você tem toda a razão e essas pessoas são impactadas por esses aplicativos por pessoas da família, por pessoas da sua confiança, então elas tendem a acreditar, né? E isso que você falou da reputação é perfeito. E o que acontece hoje é que muitas empresas usam esses aplicativos exatamente para se comunicar com os seus clientes. Ocorre que o nome dessas empresas também são usadas no aplicativo para aplicar golpes, para, enfim, com links duvidosos. Então, as empresas têm sim que tomar muito cuidado e saber o que está correndo por aí, para elas poderem até reagir, desmentir, enfim, estarem atentas, né? Porque esse é um problema enorme. A gente vê em outros setores que não da política, pelo mesmo estudo, a gente percebe, né, por exemplo, a gente faz aí um recorte junto com saúde e com educação na política, né, e que inclui empresas de saúde e empresas de educação, mas fica imenso com relação a políticas públicas e a questões de vacina, medicamentos, a gente teve o kit gay, né, que é ligado à educação, enfim, a gente tem muitos conteúdos aí que podem ser muito perigosos até, né? Sem dúvida. E tem um outro aspecto, só para poder chamar o Daniel Hittner e não perder a chance da provocação, Hittner, enfim, a gente deu voz às mulheres porque essa pesquisa também mostra que as mulheres têm mais sensatez até nesse momento. Os homens são mais impactados por esses conteúdos de desinformação vinculados à política. Mas queria te ouvir um pouco, Hittner, porque a gente viu ao longo do ano todo o governo federal, o governo Lula se engajando neste debate, e é um debate que é polarizante, dos espectros ali
do lulismo e do bolsonarismo, dos partidários do governo Lula, partidários do que foi o governo Jair Bolsonaro. Mas não só. Ele também, a gente percebe no Congresso Nacional que é uma dispersão ali de opiniões sobre como regulamentar esse ambiente digital, que eu queria que você trouxesse um pouco, uma síntese ali do que a gente acompanhou ao longo do ano e que eu sei que você, muito dedicado, hoje conseguiu atualizar o estado da arte desse debate. As mulheres dão mais sensatez e mais racionalidade às discussões sobre esse assunto, como de resto para toda a vida, né, Yuri? Olha, primeiro assim, essa pesquisa que a Cila nos apresentou, que você trouxe, é um belíssimo aporte ao arsenal de dados e de números e de estatísticas que a gente tem conseguido pouco a pouco reunir sobre esse fenômeno tão novo das fake news e associado a essa era da pós-verdade que a gente vive e que pouco a pouco tem nos ajudado com mais dados. Eu me lembro muito de uma pesquisa já célebre do MIT nos Estados Unidos que aponta o seguinte, que uma notícia falsa em rede social tem 70% mais de chances de ser retweetada do que uma notícia verdadeira. E uma notícia verdadeira demora 6 vezes mais tempo para alcançar um número padrão de 1.500 leitores, usuários, internautas, seguidores, como quer que você chame, do que notícia falsa. Isso mostra o poder de disseminação das fake news, muito impulsionado pelo algoritmo também, porque o algoritmo estimula muito o sentimento, explora muito esse sentimento de medo, ressentimento, polarização, ódio. Então, pode ser que a gente esteja procurando crianças sírias comemorando o Natal numa rede social e logo a gente passe pelo poder do algoritmo a um novo vídeo sobre invasão de refugiados na Europa e no terceiro vídeo a gente acabe caindo simplesmente num discurso manipulado de xenofobia, de extremismo, de polarização da sociedade. Isso é mais do que comum e expõe as pessoas a esses discursos de ódio. Ao longo deste ano, principalmente ali no finzinho do segundo semestre, já por iniciativa do próprio Congresso, principalmente do presidente da Câmara, Arthur Lira, os deputados tentaram votar aquele projeto que acabou sendo conhecido como o PL das fake news. Inicialmente, uma iniciativa da própria Câmara, depois o governo tentou impulsionar e ficou também com o seu carimbo ali na articulação desse projeto e não deu por causa de uma insólita aliança ali entre evangélicos, os conservadores de forma geral, deputados de partidos da centro-direita ou da ultradireita. Acabou essa turma toda no Congresso, até com a bancada da bala também se juntando, e o projeto seria iminentemente rejeitado, então acabou não sendo votado. De lá para cá, tivemos alguns trabalhos silenciosos, tanto de articulação como um pano de fundo que andou se mexendo. Esse pano de fundo, o que é? As Big Techs, que atuaram muito pesadamente também contra aquela votação, foram muito expostas também. Muito expostas na opinião pública, ficaram mal com a cúpula do Congresso, ficaram mal com a cúpula do Supremo, e isso empurrou essas empresas ali para uma conversa forçada de novo com os principais agentes que tentavam impulsionar o projeto. Como último ponto ali, de impulsionamento dessa discussão e mais recente, eu citaria a nomeação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal, porque ele tem uma visão bastante clara sobre fake news e sobre o papel das redes sociais das Big Techs, e a chegada dele ao Supremo mostra o seguinte, que se o Congresso não agir por conta própria, com a ajuda do governo ou sem a ajuda do governo, o Supremo vai chamar para si a responsabilidade de decidir sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que diz respeito à responsabilidade ou à
corresponsabilidade das Big Techs em questões muito delicadas, como foi, por exemplo, a morte recente, o suicídio recente de uma pessoa importante ali, né, que foi vitimada ali pelas fake news, pelos boatos em redes sociais. Então, o tema volta a esquentar com as oposições de sempre, mas é preciso que cada congressista lembre o seguinte: por mais que ele se oponha eventualmente a essa negociação, na eleição seguinte, ele também pode ser vítima de campanhas pesadas na internet e nas redes sociais com propagação de fake news no âmbito local. Ele sempre terá um adversário local que vai disseminar fake news contra ele. Não, e Daniel colocou um aspecto que é muito importante, que é o quanto esse debate, não só no Congresso, mas no Supremo, com essa discussão do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Lembrando que houve uma série de audiências feitas pelo Supremo Tribunal Federal, que o tema foi discutido e, de fato, quando Flávio Dino, ministro da Justiça, embaixo do guarda-chuva dele, estava um dos principais focos ali de discussão das posições do governo federal em relação à regulação das plataformas. Thaís, queria pegar a palavra? Quero saber da Sila, assim, esse é um levantamento inédito, né, pelo que eu entendi, e eu queria, como é que você acha que essa informação deve ser aplicada? Especialmente levando em consideração que a gente está entrando, eu estava até falando com o Daniel agora há pouco no Prime Time, dizendo que a disputa eleitoral vai ser só em outubro do ano que vem, mas o debate já está super antecipado e a expectativa é de que essa quantidade de informações falsas aumente no ano que vem. Como é que você acha que esses dados precisam ser aplicados, tanto pelo legislador quanto pela justiça? Olha, eu acho que a gente tem que acompanhar o tempo inteiro, trazer à luz o que é fake news, porque acho que regulamentação, sem dúvida nenhuma, é importante, mas educação é tão importante quanto, né? Para você lidar com isso, você tem que conversar demais a respeito. O problema das fake news, como foi dito aqui, é que ela vem para confirmar aquilo que você já acha, né? Por isso é que você adere tanto, né? A gente fala que as pessoas estão muito mais aderindo do que refletindo, né? Sobre as questões todas. Então, você adere a uma tese que você recebe ali e que você, como ela te satisfaz, você considera que ela é verdadeira. Portanto, eu acho que a gente tem que encarar isso de frente como um problema, né? Ele falou ali da morte de uma moça, infelizmente, que aconteceu aqui essa semana, que foi vítima mesmo, né, de uma fake news. Vítima de uma fake news, a pessoa, né? Porque desmentiu, tentou desmentir, ninguém ouviu e a moça, né, já sofria e, enfim, acabou de uma forma trágica e a gente tem muitos casos como esses. Então, você tem ali nas empresas golpes, né? A gente olha ali, sistema financeiro, 54% das pessoas consideram que nesse mesmo estudo, que as notícias que receberam são falsas, né? Então, são golpes. Você tem a questão política, que também tem levado a mais violência no Brasil. Na última eleição, a gente teve uma eleição violenta como nunca tivemos, com mortes, inclusive, né? Então, acho que a gente tem que, de fato, usar esses dados para encarar de frente. A gente vai monitorar o tempo todo e a eleição, como você falou, ela já começou porque ela não termina mais, né? Você não dá mais tempo. Não tem mais espaço. Não, e não dá tempo para o governante nem começar a governar. Quando ele entra, metade da população já está contra ele, já está cobrando, ele não consegue nem baixar a poeira. Então, Agora, Sila, vocês se surpreenderam com o resultado? Havia uma expectativa? Eu me surpreendi, de um lado, por política não estar entre os assuntos mais apontados pelas pessoas, porque, enfim, quando a gente fala de fake news, a gente sempre pensa em política, né? E não é isso, né? A gente tem as áreas de educação, de finanças, várias outras áreas acima de política. De novo, a gente não estava num ano eleitoral. Eu achei muito interessante o dado dos homens, quer dizer, os homens recebem muito mais fake news, recebem muito mais mensagens políticas do que as mulheres. A gente já tinha acompanhado isso na eleição, que os homens né, as mulheres são mais pragmáticas quando você pensa no voto, elas votam mais com uma relação de um benefício, de o que o governante vai fazer de melhor. Os homens estão muito mais polarizados do que as mulheres, portanto, estão dentro desse ambiente de mandar e receber
coisas Sem políticas o tempo inteiro sem pensar, e infelizmente são os homens que estão armados, né, e que estão trazendo violência. Então acaba acaba sendo uma consequência do outro. Então isso de uma forma me surpreendeu, mas também me preocupou bastante. Acaba refletindo muito dessa violência, né? Também chamou muito a atenção do quanto tem de conteúdo hostil relacionado à política, né? Quando a política tem por princípio ser evitar o conflito violento para a resolução dos problemas. Exato. Sila Schumann, muito obrigado mais uma vez por estar com a gente, CEO do Instituto de Pesquisa Ideia e diretora executiva do V-Groups, que foi responsável por essa pesquisa que foi feita também com o IBPAD. Agradeço demais sua participação, te desejo um feliz ano novo e mais um ano que a gente mantenha as nossas parcerias e trazer aqui boas informações para levantar o sarrafo do debate. Sila, boa noite, obrigado mais uma vez. Obrigada a vocês, obrigada Thaís, obrigada Yuri, obrigada.